Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se agora essa live vai. Pensamento positivo, né? Foi isso que a gente conversou esses dias. O pessoal começou a entrar. Vamos lá. Quero ver se vocês estão ouvindo direitinho. Me sinalizem se agora tá legal, por favor. Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Dani, Gabi, Rafa. Ótimo, Fabiane, Magda, Flaviane, Juliana. Agora tá conseguindo ouvir, Ju? Helena, agora sim, que bom então. Que bom, Fernando, ótimo. O tema de hoje, como vocês pediram, é Código de Ética Médica. O que eu tinha falado até agora, que eu não sei se travou ou se embananou, na outra live. Porque travou, eu precisei abrir uma outra, quem tá assistindo a reprise só para entender. O Código de Ética Médico brasileiro, ele foi revisto em 2012. Tem 8 anos que isso aconteceu, então a gente tá realmente precisando de um reajuste, né, de uma revisão efetiva. O Código de Ética era de 2009, ele foi revisto em 2012 e não foi alterado nada. Então, assim, precisa ser revisto e não só revisto, quanto realmente reajustado. A gente precisa de uma melhoria. Em 2012, muitas coisas que a gente tem acesso hoje, como as redes sociais, por exemplo, não eram como são. Então, a gente está precisando sim de um reajuste, né? Agora, uma coisa importante, por que muitas vezes a gente fica confuso se alguma coisa pode, se não pode ser feita? Porque muitos colegas, mesmo não podendo, fazem algumas coisas. Então a gente vê massivamente as pessoas fazendo uma coisa. E depois a gente lê que não pode, a gente questiona, pode ou não pode? E aí dá essa confusão. Então hoje o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mostrar todos, não são muitos, tá? Mas todos os artigos do Código de Ética que tem relação com marketing, com publicidade, pra gente ir discutindo a um o que pode, o que não pode. Foi isso que a gente... É o material da aula do curso de marketing médico e eu peguei alguns slides pra estar dividindo com vocês, tá? Então, olha só, esse daqui é o Código de Ética Médico, né? Esse daqui é o de 2009. E o Código de Ética Médico, deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Pra quem nunca viu ele. Código de Ética Médica, tá vendo? Esse é o de 2009, mas como eu falei, não mudou nada. A gente tem um capítulo dedicado pra... Aqui. Que é o último capítulo, capítulo 13, para publicidade médica. E neste capítulo a gente tem dos artigos 111 até aqui o 118 e um parágrafo único no final. Então, isso daqui, olha que coisa pequena, é o que determina o que pode ou o que não pode ser feito quando o assunto é publicidade médica. Porém, tem um outro artigo, num outro capítulo. Começamos agora, Má. Travou completamente aqui, começou tem 2 minutos. Fica tranquila. Então, esse daqui basicamente é o sobre publicidade médica, mas a gente vai ver depois que tem um capítulo 9 sobre sigilo profissional. E nesse capítulo aqui é importante a gente ter noção de uma questão em relação às fotos. Então, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai conversar um a um pra gente poder discutir, tá? E aí vocês vão participar, vocês vão discutir comigo realmente, tá? Vão estar vocês vão estar trazendo dúvidas ou sugestões ou experiências de vocês, tá? Eu vou tentar colocando aqui, vamos lá. Eu peguei as fotinhas do curso. Ah, ótimo. Sim, ficou bom. Olha, o primeiro artigo é o artigo 111. E nesse, olha só. Vamos lá. Aqui no Código de Ética, vocês vão ver que ele diz em todo o capítulo 13 é vedado ao médico. Em tudo que tá aqui é proibido, tá? Ele não fala em momento nenhum coisas que podem, ele só vai citar o que não pode ser feito, o que torna ainda mais difícil a nossa interpretação, porque aí a gente fica naquela, isso não diz se pode ou não pode, então a princípio pode, porque o código ele cita as coisas que não podem ser feitas. Então o artigo 111 ele fala o quê? Pode parecer chato, mas vai ser dinâmico, tá, gente? A gente não vai ficar aqui falando de artigo ao pé da letra não, mas só para esclarecer e tornar bem claro, porque a gente não quer mais que seja uma dúvida na cabeça de ninguém. Então, 111. É vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de educar a sociedade. Então, o que significa isso? Se você for convidado para ir a um programa de televisão onde você está indo como uma figura médica, você tem que ir com o intuito exclusivo de esclarecer a comunidade, a sociedade.
A princípio, quando a gente se expõe também nas nossas redes sociais e se posiciona como médico, a gente teria que estar fazendo exclusivamente o esclarecimento e educação da população. Deixa eu ver aqui. Vocês veem que aqui embaixo tem até o Descomplique Seu Consultório Marketing Médico, para vocês verem que esse daqui é um slide do curso, tá? Mas eu roubei e trouxe aqui para estar discutindo com vocês. Então esse é o primeiro artigo, tá? Fala do nosso posicionamento em... Eu falo da rede social, mas assim, aqui ele fala bem claramente, meio de comunicação de massa. Isso seria mais televisão, rádio, mas dependendo da audiência que você tem na sua plataforma digital, isso pode sim ser encarado como um meio de comunicação em massa, tá? Então pode abrir espaço para questionamentos, por que você está ali se posicionando como médico e não está fazendo única e exclusivamente esclarecimento de saúde da sociedade, tá? Eu vou mudar aqui para o próximo capítulo e assim a gente vai. Capítulo 112. Ele fala que é vedado ao médico divulgar sobre assunto médico de qualquer... cortou aqui, de qualquer forma sensacionalista, promocional ou com conteúdo inverídico. O que significa isso? Nesse artigo 12, a gente é proibido, com base nesse artigo, de estar divulgando qualquer procedimento, qualquer tratamento nosso de forma promocional. Então, Clara, posso falar que eu tenho uma promoção do Botox Day na minha clínica? Não. Se a gente for seguir ao pé da letra o que está no Código de Ética Médico, não pode, tá? Uma forma que as pessoas fazem para burlar um pouco o Código de Ética, e aí eu não tô aqui para ser juiz, para dizer se tá certo ou errado, tá? Eu só tô dizendo o que pode ser feito sem tanta repercussão, é quando você for fazer alguma coisa na sua plataforma, na sua mídia, que fuja ao exigido, você não coloque no feed, que fica lá para sempre. Você coloque nos stories, porque em 24 horas vai embora e até em termos de processo, em termos de qualquer coisa que seja aberta contra você, fica mais difícil, tá? Maísa tá falando condições especiais. Exatamente, Má. Condições especiais é o que a gente fala. Pode ser interpretado como um pingo e letra, né? A tua audiência, quando lê isso, entende, mas você pode depois se defender dizendo que, condição especial é condição especial. Você pode alegar várias coisas. Então, é uma alternativa a ser dita também, tá? Forma sensacionalista, gente, que a gente mais vê na internet, e assim, tem profissionais que você olha e fala, meu Deus, vergonha alheia da classe, é usar a medicina de forma sensacionalista. A gente vê muito isso. Então, quem tá preocupado em seguir as coisas éticas, tem até um julgamento ético seu, né? A gente não quer ser sensacionalista, a gente não quer ser apelativo. Então, acho que se a gente tiver um mínimo de bom senso, algumas coisas a gente não cai, não peca, tá? Então, esse seria o Código 112. O 113, ele fala que é vedado ao médico divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente conhecido e reconhecido cientificamente por um órgão competente. O que significa isso? No meio científico, por isso que ele deixa bem claro, a gente pode fazer envio de artigo científico, de uma tese que está em pesquisa, de um estudo que está em andamento, de um medicamento que está sendo testado. O meio científico é exatamente para isso, para a gente estar ali descobrindo coisas. Mas uma vez que você sai do meio científico, você não pode divulgar nenhum tratamento que ainda não esteja reconhecido cientificamente. Há pouco tempo, por conta do coronavírus, eu não sei se vocês acompanharam isso, teve uma médica dermato acho que foi dermato, se eu não me engano, ou da área da estética, que se posicionou dizendo que tinha um soro para tratamento da imunidade, que melhorava muito os resultados, a recuperação do Covid. E isso aconteceu assim... num nível nacional, tanto que foi ela e mais 2 profissionais que estavam divulgando pílulas de tratamento, foram pro Fantástico, teve uma repercussão, estão respondendo ao processo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é reconhecido cientificamente, se tiver artigo comprovando, se você pode ou não estar falando disso. Soroterapia, exatamente, Má, foi isso mesmo. Acho que foi nutrólogo, eu também acho, A Magda, tem muito isso mesmo, vergonha alheia é a palavra, exatamente. PRP, Gisele, a gente tem realmente que tomar cuidado.
chegou uma época que o PRP estava muito no início, que tanto não estava sendo divulgado, mas a gente não podia estar divulgando se fosse levar ao pé da letra, tá? É claro que com a evolução, com a confirmação dos resultados, com a confirmação do benefício, quanto mais artigo, por exemplo, é publicado, artigo sério, né? Comprovando que aquilo tem uma finalidade terapêutica, que existem resultados associados, você também, de novo, é brabo. Pra mim, travou aqui de novo. PRP não é nem questão de reconhecimento, porque tem artigo internacional. É isso que a gente tá falando, que eu não sei se pegou aqui na hora que travou. Quanto mais artigo é publicado, quanto mais estudo científico confirma a eficácia de um determinado tratamento, mais você tá, resguardado. Então, quando fala aqui, esteja reconhecido cientificamente por órgão competente. Quando grandes revistas de grande impacto, aceitam artigos que são estudos, que têm uma eficácia comprovada, artigos sérios, essa é uma forma de reconhecimento científico. Então, naturalmente, uma coisa que antes não podia ser divulgada, com o tempo ela começa a poder ser, né? Se ela realmente for eficaz e realmente for boa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não é permitido no Brasil, mas como no Brasil não pode, melhor não mencionar, fora de estudos. Ela foi suspensa, acho que interditada por 6 meses, a médica que a gente estava falando, né? Muita gente fazendo e falando de terapia regenerativa, o que é PRP. Plasma rico em plaquetas, Paula. MMP também entra nesse artigo, né? Exato, gente. Aí a gente começa, tá vendo? Tanta gente fala sobre pode ou não pode. Como o código, ele é muito restrito e ele é muito compacto, uma outra coisa que eu questiono, assim, do código de ética, tinha que, diante das situações, ser mais explícito dentro do que pode e dentro do que não pode. Porque entra em um único artigo de 3 linhas diversas condições que são variadas entre si, né? Só que também não vale a pena a gente ficar questionando e brigando com o código de ética, né? É a gente seguir da melhor forma enfim, tentar ser o mais ético possível. MMP obscuro, poucos estudos, Deixa eu continuar aqui, vamos lá. Vocês podem ir comentando que tá maravilhoso. Artigo 14. É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa. Então seria isso, gente, é um pouco óbvio, acho que todos aqui não caem nesse crime, né? Porque como que a gente vai consultar, diagnosticar, prescrever em massa, né? Não faz o menor sentido, mas isso está incluso no Código de Ética Médico. Bom, aqui, artigo 115. É vedado ao médico. Isso é bem interessante também, porque muita gente faz, tá? É vedado anunciar títulos científicos que não posso comprovar especialidade ou área de atuação e a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. O que você mais vê na internet é dermatologista, cirurgião plástico, endocrinologista, várias especialidades que as pessoas simplesmente não são tituladas de forma reconhecida pelos órgãos de certificação no Brasil para se posicionarem como especialistas. Então isso, se você quer seguir o Código de Ética Médica, você está infringindo no momento que você diz que tem uma especialidade sem na verdade ter, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Gisele, um absurdo. Tenho amigos dermatos que contestaram biomédico contrataram para fazer PRP para ele, porque eles podem. Melhor artigo, contratarem especialidades inventadas. Exatamente. Então, e outra dica, assim, a gente pode ver com muita frequência. Se a pessoa ela não tem aquela especialidade registrada, muitas vezes a pessoa, em vez de colocar dermatologista, ela põe dermatologia, medicina e estética. Entendeu? São alguns artifícios que a pessoa usa que o leigo não sabe, tá? Vixe, essa pegaria vários profissionais. Pegaria muitos, hein, Thaís? Dá pra gente, encher uma mão inteira. Mas, gente, isso também é uma questão. Eu não tô aqui pra entrar nesse mérito, tá? Uma pausa. Tomei meu café aqui porque tava... Deixa eu ver a Lu. Indicação de produtos dermatológicos nas mídias não entraria nesse artigo que vedada a prescrição de veículo em massa? Lu, pode sim, tá? No momento que você faz algum vídeo, algum post com um único produto, você pode sim. Por isso que,
Se for pra fazer, faça pelos stories, porque aquilo vai embora rápido, tá? Sempre que possível, sinalize que, olha, isso daqui é só para fins informativos, para mostrar para vocês o que tem de lançamento, mostrar a textura do produto, isso não serve como uma prescrição. Sempre reforce isso antes de estar mostrando o produto. E se você quiser colocar no feed alguma foto, muitas vezes eu faço isso, quero dar dica de produto para cutícula. Eu não coloco um só, porque simplesmente eu não tô tendo conflito de interesse nenhum ali. Então você coloca 5 opções, 6 opções, é uma forma de estar informando sem necessariamente estar prescrevendo, né? Deixa eu ver aqui ali. Mas claro, mesmo colocando dermatologia e não dermatologista, também é proibido. Nada que faça entender que tem aquela especialidade pode. Sim, Olê, mas eu vejo muito isso acontecer. Mesmo não podendo, foi o que a gente começou aqui dizendo. Não é porque não pode que as pessoas não fazem, né? Então muita gente coloca dermatologia, cirurgia plástica, não põe cirurgião plástico, não põe dermatologista, mas mesmo assim não poderia, segundo o Código de Ética. Gisele, devemos denunciar? Olha, o correto seria denunciar. Mas eu vou te falar que eu não perco meu tempo fazendo isso, eu não vou gastar minha energia do bem para denunciar ninguém. Eu acho que as pessoas vão ser responsáveis pelas suas ações, pelas suas atitudes em algum momento da vida. Eu não acho, e aí é uma questão muito, muito, muito pessoal, e assim, eu posso ser apedrejada aqui, tá? Eu acho que por muito tempo, vou tentar me explicar para você tentar ser entendida. Por muito tempo, os médicos tentaram brigar com os próprios médicos para saber se tem título, não tem título, não é. E eu falo isso, gente, sendo da SBD e sendo da SBCD, tá? Eu não tô falando porque tô de fora, não. Eu sou membro das duas sociedades. Mas muito tempo, a gente, pelo menos na Dermato, eu vejo que tem muito uma coisa, é SBD ou não é SBD? Então não pode fazer o curso. A gente brigou, eu tô tentando explicar de uma forma que eu não seja mal interpretada, tá? A gente ficou por muito tempo brigando entre nós mesmos. Eu acho que a gente perdeu um pouco o foco de brigar com o resto, tá? No meu ver é o seguinte, é médico, tem CRM, pode assinar um atestado de óbito? Então, cara, de repente teve uma outra história de vida, uma outra história profissional, uma outra história que não me convém. Claro que eu acredito também que você ter uma certificação, você ser de uma sociedade, te dá como se fosse um selo de qualidade. Isso é muito importante. Mas assim, eu tô longe de achar que vale a pena a gente apedrejar colegas que não estão em alguma sociedade, tá? Então assim, denunciar, cara, a denúncia pode ter certeza que não vai vir de mim. Porque eu prefiro focar na parte boa. Até porque eu acredito real que se você faz o mal pra alguém, esse mal em algum momento volta. Então pode até ser uma covardia, por medo de uma retaliação, sei lá, não dos homens, mas uma retaliação do universo, enfim, filosofando um pouco. Mas eu prefiro não dar esses passos de denunciar, eu deixo a pessoa, sabe? Tem muito profissional, gente, que não é sócio por vários motivos da SBD e que são profissionais bons, sabe? Então, enfim, deixa eu ver o que vocês estão conversando, porque eu quero ver a opinião de vocês. Stories podem ser gravados. Podem ser gravados sim, ô Ju, mas não vão ficar registrados no seu perfil. Podem ser gravados caso alguém realmente queira te denunciar, alguém queira usar de má fé com isso. Maísa, não vamos enviesar o discurso. Temos muitos colegas que caem no erro. Vamos focar em discutir o que é certo e errado segundo o Código de Ética. Exato, Mar, me perdi, né? A classe médica é desunida demais, a gente perde espaço por isso. Acho muito difícil isso. Vendo o lado do médico que já estudou para atuar, mesmo especialidade ou residência, o CRM deveria rever algumas coisas. Acredito que denúncias não convém, precisamos fortalecer os médicos. Concordo com você, Clara. Acho que precisamos fortalecer nossa classe. Tá preocupada com o colega marqueteiro e antiético, esquece de questionar limites entre a nossa sociedade e outras. Exatamente, Má. Conheço profissionais de residência que preferem não registrar no CRM e já não estariam descumprindo esse artigo. Precisamos nos preocupar com nossos serviços, dar nosso melhor. Exato. Abri aqui uma discussão filosófica, foi legal que vocês participaram, eu vi um pouco o que vocês pensam a respeito. Eu vou dar continuidade aos artigos, eu acho que eu já me posicionei, vocês também, mas fortalecer a sua marca, que o paciente que você quer não é aquele que vai no perfil do marqueteiro.
E, gente, o marketing tá isso, tá aí. Foi o que a gente estava falando esses dias, discutindo. Ser muito marqueteiro, ser sensacionalista, ser exagerado, pode sim atrair muito paciente. Só que se você não for bom, você não vai conseguir manter esses pacientes. Então, a longo prazo, pode ser que muitas pessoas que hoje estão brilhando por serem muito marqueteiras não se sustentem profissionalmente nos próximos anos. Porque uma coisa é certa, só vão se sustentar, se solidificar os bons profissionais. Porque é a boa medicina que prevalece, né? Por mais que você tenha milhares de seguidores, milhões de seguidores, o teu paciente quer resultado, o teu paciente quer confiança, ele quer olho no olho. Então tem muito mais coisa relacionada. O marketing pode sim atrair, mas é o seu trabalho tete a tete com o paciente que vai fazer com que ele divulgue o seu trabalho, que ele fale de você para 5, 10 amigos, que ele retorne, tá? Então vamos continuar. Artigo 116. Tem que ter essas discussões para não ficar chato também, né, gente? Senão fica muito artigo. A Marcela, se colocar muitos produtos de uma vez, não, tenho que tirar então do meu perfil. Marcela, não é uma questão que tem que tirar, assim, podem te perturbar em algum momento, tá? E acho que atraímos os pacientes que merecemos, que se identificam com o que postamos. Exatamente, Camila. Atendemos muitas complicações de médicos antiéticos, extremamente sensacionalistas. Boca a boca ainda é o mais forte marketing. É muito forte o boca a boca, Pri, mas eu vou te falar bem a verdade. Eu pondero quanto marketing tá ali com boca a boca. Sabe por quê? Eu vejo muitos pacientes meus que vão indicados por outros colegas, tá? Que seriam boca a boca. E quando a gente pergunta lá na recepção do consultório, né? No cadastro, como é que você ficou sabendo do trabalho da doutora Clara e tal? Pelo Instagram, ou então, pelo YouTube. Aí, depois que eu converso com o paciente, eu descubro que ela é amiga da fulana. Aí eu falo, mas eu dou uma olhada na fichinha de inscrição, né, no formulário de cadastro. E eu vi que ela era da rede social. Aí eu falo, mas você é amiga da fulana? Não, a Juliana me indicou você, mas aí eu fui, olhei no perfil, olhei na rede social, gostei de você, vi que, assim, a gente tinha um pouco a ver, e enfim, aí eu quis vir aqui. Então, assim, eu tenho percebido, eu não sei se vocês têm essa percepção, que mesmo aquele paciente que vem da indicação do boca a boca, que antes de ir até você, muitos checam seu perfil da rede social, veem como que você se posiciona e tentam sentir se tem alguma empatia por você antes de marcar uma consulta. Então, o marketing é muito forte também, tá? A Mariana, também não denuncio, mas tem médico criminoso, né? Que vendem medicamentos alegando ser a solução natural para o problema da pessoa. Gente, demais. Boca a boca é muito limitado. O problema do boca a boca é o seguinte, tá? Você fez um trabalho maravilhoso com uma pessoa que saiu super feliz com você. Ela vai falar bem de você, tem grandes chances para aquelas pessoas que estão ao redor dela. Só que aquelas pessoas não necessariamente estão precisando de um dermato agora, entendeu? Elas podem precisar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e de repente lembram de você. Mas não é uma garantia, entendeu? Quando você fala na rede social, muitas vezes no marketing, né? A pessoa tá procurando ali um profissional. É mais fácil dela achar você, se identificar com você e ir até você. Por isso que converte mais até do que boca a boca no momento inicial, tá? A Priscila falando, eu faço rede social também, porque acho que um complementa o outro. Com certeza, Pri. Eu acho que a palavra certa é essa, complementação. Se você não fizer um bom trabalho ao ponto do seu paciente querer falar de você para outras pessoas, para os seus amigos, reforçar o quanto você é bacana, o quanto você atende bem, não adianta você ter um marketing maravilhoso, porque a longo prazo isso não vai caminhar junto, não vai sustentar, tá? O boca a boca leva ao Instagram, exatamente, me deparei com isso. Eles vão na sua rede social te checar, exatamente. Isso aí, Priscila e Maísa, boca a boca leva ao Instagram. Verdade, Maísa, a rede social é o nosso portfólio. Exatamente, é o nosso álbum de fotografias, o nosso álbum de vídeos, como eu falo, né? Bom, vou dar continuidade aqui. Artigo 116. É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja a sua natureza, valendo-se da sua profissão. Nesse artigo também entra a questão dos produtos. Quando você está divulgando um produto, você está divulgando uma empresa naturalmente. Então é vedado esse aspecto do marketing, tá? Mas como eu falei, gente, olha só. Se você é aquele profissional, tudo também
tem histórico, né? Você é aquele profissional que tudo que surge de marcas conceituadas, de marcas boas, você posta nos seus stories, mostra a textura, enfatiza que aquilo não é uma consulta médica, mas você está sempre trazendo algum produto, sempre trazendo uma novidade, um lançamento, para estar realmente informando a população, sinalizando, olha, não sai daqui e compra, pergunte ao dermato se isso cabe, se isso te convém. Se você tem esse histórico, não é porque você postou de um produto que naturalmente você tem conflito de interesse com aquele um produto, entendeu? O Maurício falando, esse artigo é totalmente fora da curva, exemplo dos speakers de produtos de preenchedores e toxinas. Exatamente, Maurício. Assim, os speakers caem nisso. Quando você fala em congresso científico, que são patrocinados por empresas, entra numa certa contradição. A gente sabe que o congresso precisa de patrocínio, a gente sabe sim que é importante, mas se a gente for levar ao pé da letra, teoricamente não poderia pelo código de ética, né? Conta da história que você ganhou um prêmio de influenciadora digital e você se negou a receber o prêmio. Ah, gente, primeiro não. Próprio Maurício de Maio que vende Allergan, exatamente. Na verdade, não pode nem dar dicas de produtos, né? Mariana, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não poderia dar dicas. Só que é o que a gente tá falando. A gente tenta ponderar o que pode, o que não pode, o que a gente julga realmente como sensacionalismo absurdo e fora do aceitável dentro dos nossos conceitos também de ética. Então, dica de produto foi o que eu falei. Se você... É uma coisa que engaja muito, né? Uma coisa que as pessoas participam muito, que gostam muito. Então, o que eu sugiro? Cara, eu, por exemplo, evito dar dica de produtos de tratamento. Então, se eu tenho que dar dica, eu dou dica de shampoo, eu dou dica de hidratante de cutícula, hidratante de mãos, esfoliante do rosto, coisas mais sutis, entendeu? A gente foge, se você quiser, né, estar entre as suas postagens, os seus vídeos, enfim, tente ir para esse outro lado, tá? A Maísa, até o jantar de lançamento de produto cai no código. Exatamente. Para não participar desses anúncios comerciais. Na verdade foi um prêmio que... Primeiro que eu achei que era golpe. Porque assim, não considero influenciadora de nada. Mas enfim, a mulher justificou, disse que era um prêmio que ia ganhar em São Paulo. Uma coisa super assim, sensacionalismo total. Eu falei, tô passando. Não me considero, não vou ganhar um prêmio que eu acho que não tem nem sentido. Eu não vou nem divulgar essa porcaria, porque não é desmerecendo o prêmio, não. É simplesmente porque, cara, é aquela coisa que quando o título fala mais a respeito do que você, ou então você tem um diploma que fala muito mais do que você realmente sabe. Não considero uma micro-influenciadora, então, filho, deixei o prêmio pra lá. Mas só porque o Cláudio abriu esse parêntese. Acho que serve mais para que você não vá a uma propaganda de TV vender Colgate ou produto de cabelo. Maurício, mas assim, isso funcionava, vê se você concorda. Lá em 2009, 2012, quando a gente não tinha internet. Quando a gente fala numa outro patamar de divulgações, um outro patamar de marketing, porque se você considerar que alguns canais de youtuber têm, por exemplo, milhões de seguidores, você tem que transferir o que você vai para uma TV falar para um canal de YouTube, para um perfil de Instagram. Por isso a importância do código ser revisto, né? Para se adaptar à nossa realidade atual. Bom, vamos dar sequência. Artigo 117, tá? É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas que na realidade não sejam suas. Isso também faz referência com aqueles profissionais que ficaram falando da descoberta dos produtos bizarros para tratamento e aumento da imunidade na época do Covid, lá no início. Então, esses profissionais caíram em 2 artigos, né? Em divulgar procedimentos que não estavam comprovados cientificamente e em falar de descobertas de qualquer ideias que, na verdade, não faziam sentido, né? Acho que evento de laboratório só não poderia divulgar, né? Mas divulgam com toda... Qual seria o objetivo se não divulgasse, Mariana? Entendeu? É um toma lá da cá, né? Você divulga que tá indo num lançamento de um produto, você faz um jantar de lançamento de um produto porque os médicos vão no lançamento e aí os médicos que vão muitas vezes são aqueles que têm uma rede social mais movimentada, são aqueles que são convidados. Naturalmente, para quê? Para serem marqueteiros. Porque aí vai lá e posta uma foto que tá no evento tal, bate uma foto com o produto. Então, assim, as empresas de dermocosméticos
não estão ali para perder dinheiro, entendeu? Elas estão fazendo os eventos para que a marca delas seja reforçada, tá? Nossa, meus pacientes adoram dicas de produtos. Todo paciente adora, Marcela, vou te falar. São os posts que mais movimentam. Eu tenho alguns posts que eu faço de, como eu falei, dica de hidratante de mãos, hidratante de cutícula, esfoliante facial, coisas assim, mais neutras. E aí faço 10 produtos. Gente, que são os 10 produtos que a pessoa, se entrar no Google, ela vai ter acesso a esses produtos. Se ela chegar na prateleira da farmácia, ela vai ter acesso a esses 10 produtos. E são os posts que mais movimentam. As pessoas mais marcam os seus amigos e marca fulana e envia o post para Beltrana e salva para ver depois. Essa aí da cirurgia plástica dá pano pra manga. Todo dia tem cirurgião falando que inventou uma técnica padrão ouro com base em nada. O Cláudio é cirurgião plástico e vive isso de forma descarada, né? Eu acho que a Marcela é plástica também. Não, a Marcela é dermata, né? Tem alguma colega aqui que é plástica também, a Andrea. E é isso, gente. Realmente, deixa eu continuar. Tem muito pano pra manga. Esse é o artigo 117, né? O 118, ele fala que é vedado ao médico deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Então, em todos os seus posts, em todos os as suas divulgações, você teria que incluir o seu CRM, tá? É uma coisa que muita gente não faz. Eu vou confessar que eu peco nisso simplesmente por não ter o hábito de colocar. É uma coisa que eu tenho que mudar, porque, enfim, tem o CRM, tem o RQE, não tem por que não colocar, né? Mas, enfim, é só pra gente ficar atento porque muita gente não divulga. Não tem nos meus posts por motivos estéticos. Mas eu vou confessar que esse foi o motivo. Porque tem uns posts lá atrás que eu colocava. E aí ficava muita informação, muita coisa escrita no post. Eu falei, quer saber? Pô, tá lá em cima as informações, quem quiser olha no feed, na descrição da biografia, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, a princípio, deveríamos colocar. Gente, então esses artigos do 111 ao 118, como eu falei, estão no capítulo 13, que fala sobre publicidade médica. Aí você vai falar assim, epa, tá bom então, não falou nada de antes e depois. Posso postar antes e depois, porque não falou. E esse artigo, esse capítulo inteiro fala sobre publicidade médica, certo? Errado. Porque aí a gente vai num capítulo que não está dentro de publicidade, tá? Olha como que isso é complicado, como que isso tem que ser revisto. Que aí é um capítulo 9, que fala de sigilo profissional. Aí no capítulo 18, de sigilo profissional, a gente vai lá, ó. Artigo 75. O que fala o artigo 75? É vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Então, segundo esse capítulo de sigilo profissional, artigo 75, a gente não pode colocar antes e depois. Gente, muita gente põe, muita gente acha que deve pôr. É uma discussão que, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando só disso. O fato é que, pelo código de ética, não pode, tá? Então, quer colocar? Põe nos stories, fica 24 horas. Se alguém quiser printar, vai printar, e se quiser filmar, vai filmar, mas pelo menos não vai ficar na sua página o tempo todo. Quer ser extremamente ético, respeitar o código de ética 100%? Não posta porque não pode, tá? Como a gente falou lá no início, né? O Brasil, nós, no nosso aprendizado, a gente segue muita literatura americana, europeia, né? De forma geral. A maioria dos nossos livros de referência são livros de fora, né? Traduzidos. A gente tem poucos livros nacionais. Então a gente segue muito outras nacionalidades nos aspectos assim de formação, de crescimento profissional. Mas em termos de ética, de código de ética, é completamente diferente, né? Os Estados Unidos permite, até de forma, aos nossos olhos, que não pode nada, até de forma excessiva o marketing. Tem programas de televisão que passam reprises no Brasil que mostram o cara operando, fazendo cirurgias plásticas das mais invasivas, mostrando antes e depois. Isso é complicado, gente, porque realmente o que eu acho do antes e depois, eu vou dar minha opinião, tá?
A gente já falou de todos os artigos aqui, dá tempo de eu falar da minha opinião rapidinho, vocês podem colocar de vocês também. O paciente gosta de ver antes e depois, serve como um portfólio, pode dar uma segurança ilusória do paciente até você buscando um resultado, mas eu acho muito difícil a gente fazer uma foto de antes e depois 100% comparável. Ao menos que você use uma câmera 3D que é caríssima para fazer isso. Com celulares convencionais, com a nossa mão ou com um tripé, é muito difícil você fazer uma foto no ângulo certo, com o mesmo brilho. Porque, gente, a gente sabe, um negocinho que a gente levanta o queixo, você já melhora a proporção do nariz, você já melhora várias coisas. Então, eu acho que o médico... tem muito médico que não tem ética suficiente pra fazer foto de antes e depois. Porque a gente vê algumas fotos postadas que, cara, definitivamente, o nariz tá assim de frente, você nem vê gente, esqueci o nome. O vestíbulozinho. Outra está lá, o narizinho super empinado, mostrando definição de mandíbula ou empinamento de ponta. É muito difícil você fazer uma foto comparada. Tem fotos que estão com flash e sem flash. Tem foto com brilho e sem brilho. Tem foto que a boquinha está um pouco aberta e a outra não. São sutilezas que aquele paciente que está interessado em fazer um procedimento, ele não vai perceber. E ele vai buscando, gente, uma transformação muito absurda de um tratamento que a gente sabe que muitas vezes é limitado. Então, eu particularmente prefiro não criar essa expectativa no meu paciente de postar foto de antes e depois. Simplesmente porque acredito que é muito individual o tratamento. Senão o paciente ele vai esperando que ele vai fazer 2 ampolas de preenchedor e que ele vai ter um rosto transformado. E isso não é uma verdade, vai ser um paciente problema pra você, né? Deixa eu ver que vocês estão aqui super discutindo, o Dani ia falar e não parei. A Mariana falando, não poderia colocar foto de paciente nem em seus próprios livros, então. Mas nesse caso é para intuito de informação, né? Você entende, Mariana, que o livro vai ser comprado por médicos para informação médica, né? Então, nesse caso, eu acredito que fuja, né, ao código de não infringe o código de ética, porque entraria como aquela parte de meio científico, né, para aprendizado. Não pode nem fazer repost de antes e depois de algum médico americano, né? A princípio não, Tainá, porque a gente tá vivendo no Código Brasileiro. Então você não poderia postar foto com o paciente, tá? Eu sou contra antes e depois, Marcela, exatamente, disse tudo mesmo. A Camila, eu não acho que vale a pena colocar antes e depois, pois o paciente quer aquele resultado da foto e não dá para garantir resultado, aumenta o risco de um processo. Exatamente, Camila, com 4 linhas você resumiu. Acho que vamos acabar evoluindo para isso. Devemos refletir se vale a pena. Isso mesmo, Camila. Antes e depois. O problema é que ninguém publica as complicações. E mostrar apenas bons resultados pode induzir ao erro. Exatamente, Fabrício. Exatamente, Isa. Muitos médicos não têm ética suficiente. Exatamente, Camila. O juiz pode entender como promessa de resultado. Concordo, Clara? Concordo com a sua opinião sobre antes e depois. É muita responsabilidade, pois o paciente vem esperando o mesmo resultado. Acho desnecessário. Vamos evoluir para um patamar americano de processos médicos. O Cláudio está falando. Isso já virou um grande negócio, processar o médico. Aqui estamos caminhando para isso. Aí você faz 4 e ela pergunta qual antes e depois. Exatamente, Má. Então, assim, a compreensão do nosso paciente tem que ser muito maior do que um antes e depois, gente. Clara, mas então eu vou postar o quê? Como é que eu vou concorrer? Isso é uma questão muito séria, né? Como que eu vou concorrer com aquele profissional que não é médico, que pode falar sobre antes e depois abertamente e que faz os mesmos procedimentos que eu? Gente, você vai trazer uma coisa chamada dor, tá? Não é dor de, quebrou o dedo, sentiu dor, não. A dor é o quê? É o problema do seu paciente. Então, aborde os problemas que o seu paciente tem. Por exemplo, quando a gente fala de preenchimento labial para código de barra. Poxa, aborda isso, traz foto, acha fotos na internet, faz um vídeo mostrando, olha, como que o filtro fica mais alongado, como que a boquinha, o lábio superior afina, como que você passa o batom e não aparece. Você falar essas coisas são as coisas que estão na cabeça das pessoas que querem, por exemplo, preencher o lábio. Então você consegue ir diretamente na dor,
que a gente fala, né, que é o problema do paciente, e consegue contornar isso depois falando, olha, existem alguns tratamentos que podem ser feitos. Então, não pode colocar antes e depois? Gente, não pode, ok, a gente já superou isso. Vamos trabalhar com o que dá. O que dá? Falar do problema e abordar formas de resolver o problema. Minha sobrancelha é muito caidinha, eu tenho um olhar triste. Poxa, aborda isso. Fala do olhar triste da pessoa, como que você consegue valorizar isso, fazendo um levantamentinho da sobrancelha, um leve arqueamento. E você pode fazer isso com a toxina, entendeu? Aborda a transformação sem necessariamente mostrar essa transformação. É um desafio, porque colocar foto antes e depois é muito mais fácil de você colocar e justificar que mudou, que melhorou. Mas, gente, não se iludam. Essas pessoas que mostram aí fotos com transformações faciais, tem 10 ml de preenchedor, tem 15 ml de preenchedor. Essa é a realidade das pessoas? Na maioria das vezes, não, tá? O paciente ele vai querer esse resultado sem fazer o investimento que aquela pessoa da foto fez. Lembrei daquele post do cirurgião americano de antes e depois de 12 frascos de Sculptra. E a galera perguntando se era caro aquele tratamento. A Mariana tá falando. Antes e depois chama muito atenção, né? Por isso entra sempre em discussão. Pacientes adoram ver antes e depois. Pode mostrar a gente fazendo o procedimento, mesmo não mostrando o paciente? Se a gente for seguir à risca certinho o código de ética, a gente viu aqui que não fala que é vedado, Lívia. Então abre o precedente para poder sim. Só que tem que tomar cuidado porque você não poderia estar mostrando o paciente de nenhuma forma. A Mariana falou aqui agora daquele post. Isso me chamou muito a atenção, Mariana. Daquele post, todo mundo deve ter visto, porque viralizou. De uma senhora que, assim, era um maracujazinho de gaveta que fez várias sessões de Sculptra e ficou com um resultado sensacional. E aí postaram a foto do antes e depois. O problema ela não tinha feito uma sessão de Sculptra, ela tinha feito, pelo que a Mariana falou aqui, 12 sessões. Cara, tem um carro popular na cara da mulher, entendeu? E outra, quando você via foto, o nariz estava mais fino, parecia que ela tinha feito alguma rinoplastia, tinha algumas outras coisas, em algumas outras áreas que o Sculptra não eram aplicados, testa, a região frontal dela estava melhor, que estavam melhores. Então, como que justificava só ter sido por efeito do Sculptra? Eu achei um tiro no pé quando eu comecei a ver a galera postando aquilo, gente. Porque assim, eu me recusei a postar. Pô, é maravilhoso? Você mostra o poder do Sculptra? Não. Você mostra que o Sculptra é um tratamento caríssimo, que para ter resultado sensacional você precisa de um carro, entendeu? É criar uma expectativa na cabeça do paciente que eu não queria o meu paciente me pedindo por aquele resultado. Então, eu achei um tiro no pé quando a galera começou a postar, como se fosse assim, o post do ano. Eu falei, Jesus, isso vai gerar problema quando os pacientes começarem a ir no consultório e falarem, cadê? Cadê minha transformação que não aconteceu? Fiz 3 sessões de Sculptra, gastei quase 10 mil reais e cadê? Ele não fez as 12, né? Mostrar fotos no consultório para o paciente de pacientes seus ou de internet seria errado? Também acho que antes e depois é complicado, mas muitas vezes o paciente não tem noção do que é o tratamento. Pode fazer por eles e acho legal ver fotos para ter noção. Tainá, acho que vale sim. Você mostrar fotos do seu pai, mas aí é outra situação. É um paciente que já te escolheu, ele tá frente a frente com você, você vai ter oportunidade. E aí você vai ter que tomar um cuidado até para que você não tenha problemas, para você não hipervalorizar um tratamento. Então, quando você mostrar o antes e depois do seu paciente, você pode ter um portfólio no consultório para isso. Agrupar várias fotos de preenchimento nasal e você mostrar. Só que você... acho que você tem que falar, olha, os resultados são muito individuais. Esse paciente, por exemplo, ele gastou tantas seringas, esse daqui gastou tantas seringas. Olha, o tratamento depende muito da tua resposta. Vamos fazer em etapa. Vamos fazer essa como uma primeira etapa. Sempre força isso, porque o paciente ele pode querer o resultado final com uma sessão, gente. Ele demorou 50 anos para envelhecer, para ter aquela qualidade de pele, aquelas manchas, e ele quer resolver isso em uma sessão. Então, eu acho que vale sim você mostrar, e eu não vejo problema nisso diante do que a gente viu aqui, no seu consultório, pro seu paciente. Posso tirar foto? Não, infelizmente não, porque eu tenho que preservar a intimidade desse paciente aqui. E o ideal, Tainá, é que você mostre fotos que não identifiquem o paciente. Tarjinha no olho, alguma coisa que você não consiga sem bijuteria, para que você não personalize a pessoa, tá? Não sabia que foram 12 frascos de Sculptra. Juliana, foram muitos. A testa estava sem nenhuma ruga, exatamente.
Então ali você tinha que falar, olha, fez o Sculptra, mas fez Botox, fez rinoplastia, o lábio dela estava mais valorizado, ao menos que ele tenha desenvolvido outras técnicas para usar o Sculptra em áreas que a gente não usa, né? Só falavam que foi ao longo de um ano, Também achei um tiro no pé, Clara. Mostrar antes e depois feitos em colegas médicos, pode? A princípio não, Isabelle. A princípio nem se for de fora do Brasil, porque não pode aqui, você vai estar divulgando uma coisa que não pode. Pacientes de estética já chegam com expectativas irreais. Eu mostro regiões tratadas, não exponho o outro paciente. E agrupo resultados em diferentes tipos de pele, quantidades e tal. É a melhor estratégia, Má, porque aí você consegue realmente mostrar para o paciente que tem todo o direito de ter as dúvidas dele, de não saber como fazer, né? De como é o resultado, do que ele pode esperar. Mas, gente, tem pacientes que você usa 3 ml, isso é uma verdade triste. Você usa 3 ml, você consegue uma sustentação linda, você consegue um resultado sensacional. Cara, eu já dei eu dei curso uma época para médicos, para harmonização, preenchimento. Cara, tinha paciente do curso que a gente usava 8 ml, 10 ml, e que eu falava, Jesus, era aquela coisa, qual é o antes e qual é o depois? Tem pessoas que têm uma flacidez tão grande de pele, que tem uma condição tão individual, que, cara, usam muitos ml e não se comparam com aqueles que usam 3. Então é uma questão muito individual o resultado, né? Amar. Mas não há dúvidas que ele vai focar no melhor resultado que a gente vai mostrar, exatamente. Ele vai criar uma expectativa que tem que ser trabalhada, exatamente. Podemos mostrar o nosso antes e depois também? Não pode. Não pode. Na rede social você não pode mostrar antes e depois nenhum, tá? Bom, meu povo, acho que deu pra discutir legal. Foi boa demais essa live, hein? Sugestão de vocês o tema, gostei pra caramba. É nosso D31. Hoje tem novidade, vocês já estão sabendo, não estão? Deixa eu colocar aqui a fotinha de novo. Hoje nós... Ih, coloquei a foto que... Não era nenhuma dessas que eu queria colocar, não, mas tá valendo, né? Deixa eu achar a foto sem... Hoje tem Histórias que Inspiram, às 4 horas da tarde. Vai ser outra live que a gente vai fazer agora diariamente com colegas do Brasil todo. Então a gente vai começar recebendo a Vanessa e o João do Paraná. Eles são de Maringá, mais precisamente, que a gente vai estar falando sobre histórias de vida, histórias de dificuldade profissional, de crescimento profissional, que vão servir de inspiração para todos nós. Então eu acho que ao longo dessas 27 histórias que a gente vai ter daqui para frente, a gente vai ter um crescimento, um ganho muito grande. Então a partir de hoje nós teremos 2 lives, é isso mesmo. Quarentena Produtiva e Histórias que Inspiram. A live de amanhã, a pedido de vocês, a da quarentena, vai ser sobre mindset, tá? Não podemos mostrar nem nós mesmos fazendo procedimentos então. Mariana, a princípio não poderíamos também, porque o código fala isso, tá? Só que como a gente falou, como é um código muito atrasado, é de 2012, gente, eu nem sei se o Instagram existia em 2012, eu acho que não existia. Então ele tem que realmente ser revisto pra gente ter muito claramente, pode ou não pode, pode ou não pode. Isso deve estar em vias de acontecer. Tem muito médico tomando a frente disso, levando realmente essas solicitações de modificação. Então vamos esperar com confiança que isso vai melhorar. E que melhore ao nosso favor, né? Que a gente não conquiste coisas que vão trazer mais problema no futuro. Que também não adianta, né? Bom, amei ter vocês aqui comigo. Nos vemos então hoje. Isso aí, mindset para amanhã. Venham preparados, tá? Eu gostaria muito de convidar alguém para vir dividir essa live com a gente. Aceite sugestões. Eu não convidei ninguém ainda. Eu queria muito ter algum colega, alguém que, enfim, trabalhe com isso, que acredite muito nisso, para estar trazendo também informação pra gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma indicação de alguém que eu possa convidar de hoje para amanhã, me manda por direct. Eu gostaria super de dividir isso com alguém. Davi Sena. Pode ser, ele é maravilhoso. Eu admiro também bastante o trabalho dele, Camila. Vamos ver, quem sabe, quem sabe. Quem tiver alguma outra sugestão, manda também, tá? A Davi Sena, Frederico falando também. Fala muito sobre mindset. Olha, eu vou fazer o convite, né? O não a gente já tem. É domingo, pode ser um dia que a pessoa não possa, mas eu vou fazer esse convite. É isso então, meu povo. Então até amanhã nada. Até hoje à tarde, às 4 da tarde. Beijo, fui. Bom sábado para todos vocês.